Quem está acompanhando conosco as nossas ministrações, tem notificado na palavra de Deus a maldição, como nós demos início ao nosso estudo, a maldição sobre aqueles que adoram outros deuses, aqueles que servem outros deuses, como essas pessoas se tornam rejeitadas, desprovidas da bênção de Deus. E nós vemos que Deus visita os filhos até a 4ª geração, daqueles que prestam culto a outros deuses, aqueles que servem a outros deuses. Nós vemos na última quarta-feira, ainda nesse texto que nós vamos abrir nesta noite, que quando diz que no verso 23, ou começando pelo verso 20, o Senhor diz assim no capítulo 23, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes farás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Senão não termino, né, querido? Obrigado, viu? Pela observância. Então, meus queridos, nós estamos vendo as consequências daqueles que são idólatras, daquelas pessoas que servem a outros deuses. Quando Deus é radical, amados, com a sua palavra, com a sua orientação, não é? Para não termos outros deuses diante de nós, para não termos intermediários entre nós e Deus. Hoje nós podemos falar com Deus face a face, podemos adentrar ao trono dos santos, podemos fazer as nossas orações diretamente a Deus. Nós não precisamos ter intermediários entre nós e Deus. Não é o pastor, não é um santo do passado, não é alguém que no passado, não é Abraão, não é Moisés, não é Isaac, não é Jacó, muito menos Maria, Pedro e João, que deverá ser o nosso intermediário diante de Deus. Nós temos o privilégio hoje de falarmos com Deus face a face. E queridos, nós temos que entender que nós viemos de uma igreja, nós viemos de uma religião, nós nascemos nela. E o fato é que até hoje, quando nós vamos pregar o evangelho, vamos pregar a palavra, a pessoa sempre fala, eu não vou mudar de religião. Eu nasci nesta igreja, eu vou morrer nesta igreja, porque os meus pais, porque os meus avós, porque os meus bisavós, porque os meus tataravós, eles eram dessa igreja. E da mesma forma, estas vidas continuam amando, continuam adorando, e não percebem que continuam carregando a maldição que está sobre esses ídolos.
sobre esses santos que na verdade foram pessoas. E essas pessoas, sem perceber, atraem para si a maldição ou impedem a bênção de Deus, como nós vemos aqui em Êxodo no capítulo 23. O conhecimento a respeito da idolatria é de fundamental importância ao verdadeiro crente. Nós precisamos conhecer a respeito da idolatria. Precisamos saber, queridos, porque senão, o que é que nós estamos fazendo dentro de uma igreja cristã? O que é que nós estamos fazendo dentro de uma igreja de crente? Se nós continuarmos com as mesmas práticas do passado, se nós continuarmos com a mesma crença do passado, amado, nós viemos, e quase todos que estão aqui nesta noite, eu creio que vieram, são pessoas que vieram do catolicismo. E é sabido porque, amados, eu vim de lá, eu vim do catolicismo, eu sou testemunha disso, e nós trazemos em nossa crença um pacote de práticas que é contrário à vontade de Deus. Nós trazemos dentro de nós, fruto dos nossos avós, nós trazemos algo que eles acreditavam fielmente, e nós, muitos de nós, ainda dentro da igreja, que trabalham na obra do Senhor, ainda acreditam em certas coisas, e é por isso que nós vemos certas coisas infiltradas dentro do culto, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja, não vou falar cristã, porque aí eu estaria afunilando, mas dentro da igreja evangélica. Porque a igreja cristã, nós temos que admitir, irmãos, toda a igreja que, apesar da sua doutrina, que fala de Cristo, que crê em Jesus, é uma igreja cristã, que segue a Jesus, mas muitas delas praticam coisas que é contrária à vontade de Cristo, contrária à vontade de Deus, sabe, amados? Então, nosso objetivo não é ofender nenhum católico, nosso objetivo não é ofender, não é? E se tiver alguém aqui, se tiver alguém aqui que ainda não foi totalmente convertido na sua fé, totalmente convertido na sua fé, é difícil achar um crente verdadeiro que seja totalmente convertido na sua fé. Dentro das igrejas evangélicas, existem pessoas que não são totalmente convertidas na sua fé, no verdadeiro evangelho. A igreja cristã hoje, a igreja evangélica, está aquém do verdadeiro evangelho, daquilo que é realidade, daquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus. Então, nós não temos o objetivo de ofender a igreja católica, de ofender um católico, mas sim trazer, na verdade, um conhecimento mais profundo daquilo que agrada a Deus, daquilo que Deus se agrada, para que possamos fazer a vontade plena do nosso Deus. Uma coisa é nós fazermos a vontade de Deus, uma coisa é nós fazermos um pouco da vontade de Deus. Agora a questão é fazer e atender a plena vontade de Deus. Será que nós fazemos a plena vontade de Deus? Será que nós praticamos a plena vontade de Deus? Eu creio que não. E por que nós não praticamos? Por que nós não fazemos a plena vontade de Deus? Porque nós não conhecemos a plena vontade de Deus. Porque nós aprendemos de uma forma e nós acreditamos do jeito que nós aprendemos. E somos fiéis naquilo que nós aprendemos. E nós, então, queremos preservar aquilo que nós aprendemos. É muito mais fácil você pegar uma criança num berço
E ali você começar a ensinar ela a ser um cristão ou uma pessoa, né? Do que você pegar um idoso, pegar uma pessoa já velha e tentar ensinar alguma coisa nova para ela. É muito mais fácil, e foi muito mais fácil ensinar minha filha a andar no caminho do Senhor. Foi muito mais fácil ensinar minha filha não acreditar ou não usar um santo como um meio para ela alcançar a graça de Deus. Se vocês perguntarem para minha filha a respeito do São João, do São José e um santo qualquer, ela vai ficar assim. Não, pai, é Jesus, é Deus, é o único, não tem outro. Ela tem convicção, por quê? Desde o berço ela aprendeu que é desta forma. Agora, como pegar uma pessoa já idosa? Foi quando Nicodemos chegou a quem? E Jesus falou para ele o quê? Importa nascer de novo. E o que foi que Nicodemos diz? Mas como eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente? Eu vou ter que entrar, olha, um homem, um professor, alguém que era instruído, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Jesus, Nicodemos, você é tão inteligente, você é mestre, você é professor, não é disso que eu estou falando. Então, meus amados, como que nós vamos convencer uma pessoa já que uma certa idade, que a crença dele está errado, que ele aprendeu errado, hein, irmão Oswaldo? É difícil, não é, irmão Oswaldo? Você ensinar uma pessoa que cresceu, uma pessoa como eu, que fui coroinha do padre, que ajudava na celebração da missa, como é que eu vou mudar? Hein, Ricardo, como é que vai mudar? Somente pelo conhecimento e através do Espírito Santo de Deus, é Ele que convence. É Ele que nos fala. Agora, se nós não meditarmos, se nós não estudarmos, se nós não buscarmos a palavra de Deus, o conhecimento na palavra de Deus, e não pedirmos o discernimento do Espírito Santo, como é que nós vamos mudar, gente? E as pessoas estão dentro da igreja hoje e não querem saber de aprender. Não querem conhecer a verdade. Por que não querem conhecer a verdade? Porque não querem mudança, porque não querem sair daquilo que elas aprenderam, não querem coisas novas na vida. Querem levar a vida do jeito que a vida era. Estão acomodadas, achando que está resolvido. Mas como se apropriar da bênção de Deus, como se apropriar do reino de Deus, se não tirar essas tradições de dentro de nós? Não tem como se apropriar do reino de Deus, se nós não tirarmos, se nós não formos duro conosco mesmo e tirarmos essas tradições do passado, do lugar de onde nós viemos, de dentro de nós, nós vamos continuar do mesmo jeito. As mesmas coisas acontecendo, não vamos nos apropriar das bênçãos plenas do nosso Deus. Se nós evangélicos continuarmos com as práticas do catolicismo, não existe razão para nós continuarmos dentro da igreja. Não existe razão. Por que mudar de igreja? Por que, querido, sair da igreja central, da Praça da Matriz, e vir para esta igreja, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós não deixarmos as práticas daquele lugar? Por que mudar de igreja? Existe razão para mudar de igreja? Se nós continuarmos com a mesma prática, fica lá mesmo. É a mesma coisa de uma outra denominação. Por que ele vai sair da igreja dele e vir para cá, se ele quer continuar do mesmo jeito que ele fazia lá na igreja dele? Então fica lá. Então nós mudamos de lugar quando nós estamos dispostos a mudar a nossa mentalidade, o nosso modo de vida, a nossa crença e a nossa prática. Você está numa igreja evangélica
Então você precisa mudar. Você precisa seguir o que a igreja evangélica ensina. E se ela estiver pautada na Bíblia, é a igreja evangélica que você deve seguir, que você deve frequentar, que você deve ouvir e que você deve colocar em prática os ensinamentos daquela igreja que você está. Amém, irmãos? Então, se nós continuarmos dentro da igreja evangélica, dentro da igreja batista, e continuarmos com as mesmas práticas da igreja da qual nós viemos, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Eu quero salientar uma coisa para vocês, que os católicos praticantes são pessoas religiosas em devoção sincera, que aprenderam a fé de uma forma e não conseguem mudar os seus conceitos para o que de fato Deus nos orienta na sua palavra. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as pessoas que estão dentro da igreja católica e praticam e são fiéis lá, são pessoas fiéis aos ensinamentos que elas tiveram. São fiéis às práticas que elas aprenderam. São pessoas realmente firmadas naquilo que elas aprenderam. São praticantes das regras e dos ensinamentos. Estão lá com sinceridade de coração. Com sinceridade estão lá correspondendo com aquilo, se esforçando para praticar aquilo que elas aprenderam. E como eu disse, para uma pessoa mais velha, é difícil mudar os seus conceitos para aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. O que é que agrada a Deus? O que é que nos faz apropriar da bênção de Deus? É aquilo que está na sua palavra. É aquilo que a Bíblia diz. Então nós temos que entrar dentro da Bíblia, praticar o que está dentro da Bíblia, o que Deus nos orienta. E eu digo uma coisa para você, meu amado, que bom seria, porque não tem sido, se os evangélicos se posicionassem firmemente no Evangelho, com a mesma fé que os católicos têm e defendem suas crenças, e se nós não ficássemos correndo atrás de ondas que vêm e que vão, para lá e para cá. Você quer saber de uma coisa? Eles são mais firmes do que nós, na sua crença e nas suas práticas. Porque eles não vivem de onda em onda, eles estão lá aqui no Brasil, há 500 anos, do mesmo jeito. Mas nós, ora estamos para lá, ora estamos para cá. A igreja, uma hora é teologia da libertação, outra hora é teologia da prosperidade, outra hora é teologia não sei do que. Vocês veem como a igreja evangélica navega muito mais do que os próprios tradicionais? Veem como eles têm uma postura mais firmada do que nós? Vocês veem como a fé deles tem mais estabilidade do que a nossa fé? Nós somos um povo, irmãos. Os evangélicos é um povo que ainda não estão firmados na sua fé, na fé verdadeira do evangelho. Porque uma hora queremos isso, outra hora queremos aquilo. Uma igreja ensina isso, outra igreja ensina aquilo. Uma igreja é desse jeito, a outra é desse jeito. Irmãos, por que tanta igreja evangélica? Por quê? Porque cada um acredita na fé de um jeito. Quem será que está errado? E se os evangélicos tivessem a mesma postura dos católicos na verdadeira palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo?
que força teria a igreja evangélica? Que poder teria a igreja evangélica? Porque hoje, uma igreja fala que é assim, a outra fala que é do outro jeito, e as pessoas ficam perdidas, sem saber para onde vão. E a gente ouve de muito católico, estou falando bem deles, viu? Não estou falando mal, não. E a gente ouve de muitos católicos quando você vai pregar o evangelho. Por que eu vou para lá? Para ser igual fulano de tal? Eu não vou. Por que eu vou mudar de igreja? Não vou. Eu fico onde estou mesmo. Estamos entendendo, queridos? A situação que nós nos encontramos e a razão do catolicismo. Eles, somos um país, o nosso Brasil, ele foi ensinado pelos católicos. Foram os padres que vieram aqui no descobrimento do Brasil e ensinaram o quê? As tradições da Igreja Católica. Então o povo brasileiro, eles cresceram com aquela crença. Eles cresceram com aquele conhecimento. E para mudar agora é difícil. Então, meus queridos, que bom seria se nós nos posicionássemos firmemente no Evangelho, como os católicos se posicionam naquilo que eles aprenderam lá atrás. E continuam ali. Né? Você que está aqui nesta noite, ou alguém que vai ficar sabendo, porque alguém vai ficar sabendo dessa mensagem, está na internet, eu queria que você não ficasse bravo, não fique magoado com o pastor. Não fique aí, esse pastor, não estou falando mal de ninguém, não estou criticando ninguém, estou apenas defendendo a vontade de Deus. Estou falando apenas da palavra de Deus, do jeito que o Espírito Santo tem me revelado. Você que é evangélico ou não, ou católico, você tem o livre arbítrio para você praticar os ensinamentos que são dados aqui ou não. Você não é obrigado a praticar. Você decide. Mas a bênção na tua vida é em decorrência daquilo que você pratica. A bênção na tua vida, ela é em decorrência da fé que você pratica, daquilo que você crê. E você não crê em Jesus, que Ele faz milagres, não fique esperando acontecer um milagre na sua vida. Então, eu vou falar de idolatria. Estou falando de idolatria. Não estou falando de igreja. Existem outras igrejas que são muito mais idólatras do que a própria Igreja Católica. Eu não tenho ambição de destruir a fé de ninguém. A Igreja Batista não tem ambição de destruir a fé de ninguém, mas sim o quê? Trazer ensinamentos através da palavra de Deus, sobre aquilo que agrada a Deus e sobre aquilo que abomina a Deus. Estou mostrando para você aquilo que agrada a Deus, daquilo que Deus se agrada e daquilo que é a abominação para Deus. Essa é a nossa função. Mostrar para você dois caminhos e indicar para você qual é o caminho verdadeiro, o que agrada e o que não agrada a Deus. E aí você toma a sua decisão. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Abra a sua Bíblia, primeiro livro, Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5. Sabe, amado, o que nós estamos aí vendo, estamos diante de pessoas que sentem mais amor à religião, que sentem mais amor
ao nome da sua igreja do que verdadeiramente a palavra de Deus. Existem pessoas aí que brigam, existem pessoas que se matam muitas vezes por causa da sua igreja, por causa da sua denominação, por causa da sua religião, por causa da sua crença, quando não é essa a vontade de Deus. O que está acontecendo, o que nós estamos vendo na televisão, o Islã, aquele povo, o que é que eles estão fazendo? Estão matando, estão destruindo pessoas inocentes. Por que isso? É por causa da religião, é por causa da sua crença. E nós criticamos muitas vezes aquele povo, mas quando isso muitas vezes está acontecendo dentro das igrejas, porque eu sou batista, bom, porque eu sou católico, não, porque eu sou pentecostal, eu sou o dono da verdade, é só a minha igreja que salva. Esta é a igreja que vai para o céu, você está numa igreja errada. O que é isso, meu irmão? Isso chama-se religiosidade. Isso chama-se o quê? Idolatria. Isso é idolatria. São pessoas que estão idolatrando a sua denominação. São pessoas que estão idolatrando a sua igreja, o seu templo. E isso é o que não pode acontecer. Então são pessoas que não têm uma imagem de escultura na sua casa. São pessoas que não têm a fotografia da irmã Maria na sua casa. Mas são pessoas que estão ali idolatrando a sua denominação, o seu templo, a sua igreja. Será que os milagres acontecem somente dentro do templo do Salomão agora? Será que é só lá que acontece milagre? Vamos fazer caravanas para ir lá, para receber uma cura, para receber um milagre. Eu conheço pessoas que se envolveram em caravanas para ir em igrejas em São Paulo e voltaram decepcionadas. Por quê? São pessoas que idolatraram a igreja tal, o pastor tal, quando não é a igreja tal, quando não é no templo tal que acontece alguma coisa. Mas acontece aonde tem o poder de Deus, aonde Deus está operando. Sabe, amado? E isto tem acontecido tanto com católicos, com assembleianos, com batistas, com todas as denominações acontece. Tem pessoas lá dentro que são idólatras. Por quê? Idolatram o seu pastor, idolatram o seu templo, idolatram a sua denominação. Ah, mas quanta idolatria! Principalmente a Igreja Batista, irmãos. Eu sou de um tempo que a Igreja Batista, né, ela era idolatrada, porque era a igreja, eram os corretos, os batistas eram os bons. Isso era idolatria. Tem que acabar, não é? Não pode continuar isso dentro das igrejas. E aí aparecem outras que querem ocupar o lugar dos batistas, que são os melhores, que somente eles são donos da verdade. Não deve ser assim. Amados, nós sabemos biblicamente que a idolatria, ela poderá acontecer de várias formas na nossa vida. Uma das formas que eu disse foi com relação à denominação, ao pastor, ao templo. O apóstolo Paulo mesmo fala que o dinheiro se torna idolatria na vida de muitas pessoas. Pessoas se tornam idolatria para muitos. Objetos se tornam ídolos para muitas pessoas. Temos exemplos. Quando idolatramos um jogador de futebol, um corredor como o Ayrton Senna, o próprio Papa, ele se torna um ídolo, ele é idolatrado. O Lula estava ficando um ídolo do povo, o ídolo do time de futebol.
Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. O dinheiro, quando é que nós idolatramos? O que é que se torna idolatria para nós? Se torna idolatria para nós quando aquela coisa, quando aquela pessoa se torna prioridade na nossa vida. Quando nós defendemos aquilo com unhas e dentes. Quantas pessoas brigam, se matam por causa do Corinthians? O que é isso? Idolatria. Quantas pessoas, o poder, uma cadeira na Câmara de senador, deputado, se torna uma idolatria para muitas pessoas. Me perdoe, mas eu não sei qual é a razão, mas a cadeira do Cunha ficou uma idolatria para ele. Tanta coisa acontecendo aí, se não fosse idolatria, larga aquela cadeira, sai dali. Desocupa aquele lugar, mas por que não desocupa? Porque virou uma idolatria. E quantos estão brigando por causa daquela cadeira? A anarquia que está acontecendo no nosso país, a desordem que está acontecendo no nosso país, a crise que está acontecendo no nosso país, por quê? Por causa da cadeira da presidente. Estamos pagando por causa da idolatria da cadeira da presidente. Porque muitos estão querendo, os partidos políticos estão disputando a cadeira da presidente Dilma. Isso é idolatria, querido. E quando está acontecendo essas coisas, Deus se afasta. Deus não se torna mais o Senhor, o adorado, é a cadeira, é o fulano de tal, é tal coisa. Mas, querido, na verdade, o que é realmente idolatria? O que se torna idolatria? Segundo a definição do dicionário, Michaelis, ídolo, ele é representado por uma estátua. O ídolo, o que é um ídolo? Ele é representado por uma estátua, uma figura ou imagem que representa uma divindade e que é o objeto de adoração, ou ainda um objeto de grande amor, de extraordinário respeito, ou pessoa a quem se dedica a grande adoração e admiração. Você sabe um ídolo que se tornou agora, recentemente, essa semana? Um grande homem que se tornou um ídolo essa semana? Você conhece, pastor Evandro? Se tornou um ídolo nessa semana. Você conhece, Toninho? Você conhece. São Marcos. O goleiro do Palmeiras se tornou um ídolo. Fizeram um busto para ele. Segundo o dicionário Michaelis, o goleiro Marcos do Palmeiras, ele se tornou um ídolo. E muitos estão adorando, muitos estão reverenciando a ele, São Marcos. Tanto é que ele tem um busto. Você vê como é, como são as coisas? Será que ele pediu para ser isso? Será que ele quis? Mas ele aceitou. Ele aceitou. Estou dando esse exemplo para vocês verem o que é um ídolo na nossa vida. O que é que se torna um ídolo. E é dito publicamente na televisão, jornais. O Marcos é um ídolo do Palmeiras. Ele é um ídolo, já diz, ele é um ídolo do Palmeiras. Sabe, querido? Vocês lembram daquela mãe Dulce? Lá do Nordeste? É mãe, irmã Dulce, sei lá o que é. Mas quem foi a irmã Dulce? Quem foi a irmã Dulce? Ela foi uma mulher que fazia o bem. Mas precisa idolatrar ela?
Quem foi Nelson Mandela? Mas precisa idolatrar ele? Então nós precisamos tomar cuidado para nós não fazermos ídolos. E o cristão, ele não deve e não pode fazer ídolo. Eu não posso fazer da minha filha um ídolo. Tem mulheres e irmãs na igreja que fazem de seus filhos ídolos. Que faz dos seus maridos ídolos. Que faz dos seus ministérios ídolos. Não é o caso do pastor Evandro, mas faz do violão um ídolo. Não é verdade, querido? É quando você está mais vidrado no objeto do que a Deus. Quando o objeto é mais importante. É fácil. Quantas horas, quanto tempo você passa com aquele objeto lustrando o seu carrão? E quanto tempo você passa lendo a Bíblia? É muito fácil. Quanto tempo? Você passa de joelho. E nós vamos criando ídolos na nossa vida. Quem foi Francisco de Assis? Quem foi Francisco de Assis? Um homem que fazia o bem, que tirava o seu sapato, dava para os outros. Um homem normal, uma boa pessoa, a qual todos deveriam seguir e tê-lo como exemplo. Mas ele virou um ídolo, fizeram dele um santo. O problema é ele? Não. O problema são as pessoas que fazem dele um ídolo. O problema é o Pedro? Não, o problema são as pessoas que fizeram de Pedro um santo. Porque ele mesmo disse quando alguém quis adorar, não faça isso. Eu não sou. Eu sou homem. Eu não sou digno de adoração. Sabe, querido? E o homem, quando ele aceita, quando ele deseja adoração, ele está sendo impulsionado por Lúcifer, por Satanás. Presta atenção, quando você quer atrair as pessoas, quando você quer se tornar um ídolo, quer seja na área da música, quer seja como pastor, quer seja como profissional, quando você deseja, tem aquela ambição de ser um ídolo, você está com síndrome de Lúcifer. Porque Lúcifer, lá no céu, ele queria adoração para ele. Lúcifer, quando estava lá no monte com Jesus lá, ele queria a adoração de Jesus. Ele disse, Jesus, eu te dou tudo isso se você me adorar. Crente, igreja, presta atenção, quando você deseja a idolatria, quando você deseja ser um ídolo, quando você quer adoração, quando você quer um culto para você, você está com síndrome de Lúcifer na tua vida. Porque Lúcifer, quem quis adoração, é ele quem queria ser ídolo. Por isso nós devemos rejeitar. Por isso eu não quero paparicação para a minha vida. É Jesus quem faz. Arreda-te de mim, Satanás. Você que é homem, quando quiserem fazer para você, de você um ídolo, arreda-te de mim, Satanás. A adoração é só a Ele. Só Ele é digno. É Ele na minha vida. Eu sou pó, Ele é eterno. Então, segundo a definição desse dicionário, pessoas, objetos, dinheiro. Então, é representado, ele é o ídolo, ele é representado por uma estátua, por uma figura, ou por uma imagem que representa uma divindade, e que é o objeto de adoração, ou ainda um objeto de grande amor, de extraordinário respeito, ou uma pessoa a quem se dedica grande adoração ou
admiração. Agora, uma coisa é o que eles pensam. Muitos tentam confundir adoração com veneração. Adoração com veneração. Eu confesso para vocês que até hoje eu não entendi como é isso. Para mim é a mesma coisa. Adorar e venerar, para mim é a mesma coisa. Eu não consigo diferenciar. Se eu não consigo diferenciar, que tenho um pouco de estudo, o que dizer das pessoas lá fora que não têm conhecimento? Como é que eles vão saber? Não, eu não estou adorando, estou venerando, é isso ou aquilo. Como definir isso? A senhora que foi uma boa católica? Não é, irmã? A senhora foi uma boa católica, não foi? Eu falo com orgulho, eu fui um bom católico. Eu era fiel. Eu era fiel, irmã. Como sou fiel a hoje na palavra de Deus. Eu trouxe aquela fidelidade para hoje. Eu transportei, porque eu entendi. Eu entendi. Os santinhos que a minha avó fazia eu beijar, que ela fazia eu rezar lá, ia passando os gominhos um por um, eu rezava o terço, irmão. Eu era fiel. Eu ia nas novenas com a minha avó. Mas eu entendi, a hora que eu vim para Jesus, que aquilo lá não resolveu nada. Não resolveu a vida dela. E com certeza não ia resolver a minha também. No Antigo Testamento. Então, mas antes disso, Jesus disse claro em Mateus capítulo 4, no verso 4. Adorarás somente a Deus. Prestarás culto somente a Deus. Adorar e prestar culto somente a Ele. Pode voltar a sua Bíblia, que eu sou muito humilde de dizer que eu confundi o texto de Tessalonicenses. Não era esse texto. E eu não sei onde está. O que eu queria dizer para vocês. Sou sincero, irmão. Sou homem. Mas Jesus deixa claro, em Mateus 4,4, que é só a Deus que nós devemos adorar. E somente a Ele nós devemos prestar culto. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso para você entender. No Antigo Testamento, Deus mandou fazer imagens representativas. Quantos já me perguntaram, quantos já me falaram sobre isso, quantos já me questionaram, pastor? Mas no Antigo Testamento, Deus mandou fazer a serpente de bronze e ela curava. Pastor, Deus mandou fazer a arca e tinha 2 santinhos na arca de asa aberta. 2 anjos com asa aberta, pastor. Por que Deus manda fazer isso? Será que você já não questionou sobre isso? Por que Deus manda fazer isso? Deus mandou fazer imagens representativas. Mas Deus não mandou adorá-las. Deus mandou fazer imagens representativas. Mas em nenhum lugar na palavra de Deus diz que Ele mandou adorar a serpente e a arca. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Verso 8 e verso 9. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava no mesmo instante. Confunde, irmãos.
Eu sou sincero para dizer para você, confunde. Mas aí que vem a explicação, aí que vem o Espírito Santo para nos ensinar, para esclarecer este fato. O que nós precisamos entender? Precisamos entender que na Bíblia Sagrada, a serpente simboliza maldição. Ela simboliza maldição, assim como a cruz de Cristo simboliza maldição. Então agora eu vou andar com uma serpentinha pendurada no meu pescoço, porque Deus mandou Moisés fazer. Quem tem aí uma correntinha com uma serpentinha no pescoço? Alguém tem? Se a serpente simboliza maldição, como a cruz simboliza maldição, por que é que eu não ando com a serpente no pescoço e ando com a cruz no pescoço? Por quê? Você foi liberto? A serpente também. Todos foram curados, Toninho. É. Amados, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses objetos, eles não servem para nós, e não traz nenhum benefício hoje para nós. Já a serpente se tornou um benefício lá, para o povo lá. Se tornou um benefício lá. O povo era curado lá. Sabe? A cruz de Cristo tornou-se um benefício para nós quando? Agora. Lá em Jerusalém, mas a cruz de Cristo hoje simboliza para nós libertação. A cruz vazia simboliza para nós. Não estou falando para você não andar com uma serpente, andar com uma serpente, não andar com uma cruz ou andar com uma cruz. Eu não estou falando, não é disso que eu estou falando. Quer andar com a serpente, anda. Quer andar com a cruz, anda. Depende por que você vai ter a serpente, por que você vai ter a cruz pendurada no seu pescoço, ou lá no canto da tua casa, a cruz, não sei. Não é disso que eu estou falando. Mas, querido, o que eu quero dizer com relação à serpente, quando ela se tornou um objeto de adoração e veneração, ela se tornou a serpente de bronze, ela se tornou um objeto de adoração e veneração para aquele povo lá de Israel. Sabe? Tanto é que colocaram um nome na serpente, deusa Neustã. Foi o nome que deram para a serpente. Ela se tornou o quê? Uma deusa pelo povo. Até aí estava tudo bem. Mas a partir do momento que ela se tornou uma deusa, enquanto ela era um símbolo, tudo bem. Mas a partir do momento que ela se tornou uma deusa, e o povo começou a adorar, começou a venerar, sabe o que Deus fez? Deus falou para o rei Ezequias: destrói esse negócio aí. Destrói esse negócio aí. E Ezequias destruiu a serpente de bronze. O que eu quero dizer para você? Tudo aquilo que se tornar um objeto de adoração para você, de veneração, que começar a ocupar o lugar de Deus, destrói. Quebra. O teu carro é um objeto de adoração? Não, destrói ele, irmão. Destrói. Não deixe ocupar o lugar da adoração. Cima. Oi? O que está escrito? O que está escrito em Atos 12, 21? Aí, Toninho, vem para mim aí. É. 12, 21.
Lê bonito aí, Toninho. João, Toninho. Vai mais, Toninho. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E o que aconteceu com ele? No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Verso 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ele arrebentou com tudo. Ele destruiu, quebrou até o pedestal onde ela ficava. Por quê? Porque o povo começou a adorar. Quando começasse a fazer romaria para um lugar, para certa coisa, não aceite, destrói, irmão, destrói. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cuidado com essas romarias. Cuidado porque você vai num certo lugar. Até mesmo essas viagens para Israel. Se virar romaria, se lá virar objeto de adoração, se virar lá, cidade santa, mas, gente, isso se torna um perigo. Se torna um perigo para a nossa fé, para a nossa crença. O rei Ezequias destruiu tudo totalmente. Por quê? Ele não queria que o povo se perdesse. Então, amados, é a mesma coisa, se nós temos ali alguma coisa, um santo ali, um ex-pastor, alguma coisa, e faz ali um busto para ele, e o povo começa ali a reverenciar, né? Prestar continência, e quem está à frente permitir isso? Não, Deus levantou Ezequias, Deus falou, Ezequias, destrói esse negócio aí, estão me roubando adoração. Cuidado com o que você tem na sua casa. Não deixe virar idolatria. Uma coisa que você gosta, você pode continuar gostando, mas não deixe se tornar idolatria. Os querubins da arca, a arca da aliança, a arca de Obed-edom, aqueles querubins que tinham em cima da arca, eles jamais, entendam isso, eles jamais foram objetos de veneração e adoração, irmãos. Deus mandou fazer, fizeram, mas jamais. Pois a arca ficava, aonde ficava a arca? Escondida no Santo dos Santos. Então o povo de Israel, quando ia ao templo, eles não tinham como adorar a arca. Talvez é por isso que a arca ficava no Santo dos Santos, para o povo não venerar, para o povo não adorar. A arca, aqueles querubins, porque jamais ela poderia ser objeto de culto. Tanto é que Deus permitiu que ela fosse roubada e sumida por um bom tempo.
para que não se tornasse um objeto de culto no meio do povo, para que não se tornasse objeto de adoração diante do povo. Hoje, quando nós vamos lá em Israel, tem até o lugar, Davi, ele é muito reverenciado naquele lugar. Davi lá é o maior homem para aquele povo, mas você não vê ninguém ali adorando a estátua do rei Davi, você não vê ninguém ali. Eles falam de Davi como um grande homem, porque eles sabem disso. Falam dele como um grande homem. Aonde que eles vão adorar a Deus? Lá no muro, é lá que eles vão orar. Eles não oram pedindo para Davi. Eles não fazem pedidos para Abraão, a não ser os outros lá, né? Que se corromperam. Mas o verdadeiro judeu, ele não ora, não pede para Davi, não pede para Abraão. Agora, nós trouxeram para nós aqui alguma coisa dentro da Igreja Católica que se tornou objeto de adoração intermediário. Paulo, ele diz no Novo Testamento que a imagem nada é. Está em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2 a 11. O apóstolo Paulo fala claramente, a imagem, a figura, o busto nada é, de nada serve, não tem valia nenhuma. Quando se presta um culto diante dessas imagens, na verdade, as pessoas estão prestando cultos a demônios. Olha a que ponto o que Paulo considera uma pessoa que presta culto a uma imagem, não está prestando culto àquela imagem, muito menos a Deus, está prestando culto a demônios, porque atrás daquela imagem sempre tem um demônio para receber a adoração. Sabe por quê? Porque o demônio sabe que aquilo lá não serve para nada, então ele vai lá atrás e ele fala, eu não vou perder a oportunidade de ser adorado. Eu vou atrás dessa imagem aí e vou receber essa adoração. Interessante isso, né? O diabo, ele é muito mais esperto do que nós. 1 Coríntios, capítulo 10. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. É a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Amados, quem sacrifica diante de uma imagem, quem vai lá acender uma vela, quem vai lá fazer isso, está fazendo para demônio. E Deus fala através de Paulo, eu não quero que vocês se associem a eles. Eu não quero que vocês se tornem sócios de demônios. Essas pessoas estão avendadas. São sócios de demônios, estão prestando culto, na verdade não é aquela imagem, estão prestando culto a demônios, como diz o apóstolo Paulo. Ô querido, não vamos ser sócio de demônio. Vamos rejeitar essas coisas da nossa vida. Jesus disse, somente a Ele prestará culto, só Ele adorará. O profeta Oséias, no capítulo 4, no verso número 12, ele fala que o povo até poderá receber respostas. Abre aí para mim, Toninho. Oséias 4:12. Ele fala que o povo até poderá receber resposta. Mas que resposta? Enganadora dos ídolos através dos demônios que estão por detrás desses ídolos. Sumiu Oséias? 12. Vê se eu não errei também.
Sabe, querido? Você está vendo aí o que Oséias disse? Vai consultar lá o padre Cícero, vai consultar não sei quem, ele vai responder. Ele vai responder. Ele vai curar, ele vai fazer. Mas quem é que está falando? Demônios. São demônios que falam, são demônios que respondem. Então tem pessoas aí que estão tendo resposta de demônios. Estão recebendo favores de demônios, que são, na verdade, por pouco tempo. São pessoas que estão sendo enganadas. O diabo fala? Fala também. Eu conheço famílias aqui de dentro, destruídas. Destruídas, porque ouviram vozes de demônios. Porque consultaram demônios, literalmente. Receberam conselho de demônios, estão destruídas. Consulta a palavra de Deus. Fala com Deus diretamente, meu irmão. No máximo fala, pastor, estou com essa situação, esse problema. O que é? Onde eu tenho uma resposta? Dentro da palavra. Eis que me disse, eis que o Senhor está dizendo, varão, cuidado, se não tiver base na palavra de Deus, o demônio poderá estar usando aquele infeliz para prejudicar a tua vida. Eu não estou brincando aqui. Quer ouvir? Você está ouvindo. Quer aceitar? Aceita. Se não quiser, não vai dizer que o pastor dessa igreja nunca te ensinou. Sabe, amados, os demônios falam também. Observa na palavra de Deus os que os verdadeiros santos fizeram quando o povo queria venerá-los ou adorá-los. Cornélio, quando estava diante de Pedro, ele quis ajoelhar e quis adorar a Pedro. Pedro logo falou para ele, eu sou homem como tu, Cornélio, para com esse negócio aí. Eu sou homem como você, deixa disso. Paulo e Barnabé, em Atos, no capítulo 14, verso 10, para com esse negócio aí, deixa disso. Esses homens sabiam que Deus não divide a sua glória, porque eles conheciam a palavra de Deus, porque Isaías, no capítulo 42, do verso 8, esses homens conheciam a palavra, e eles sabiam que Isaías tinha escrito, que Deus não reparte a sua glória. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua adoração. Então, a hora que for adorar, não quero repartir a glória com Deus. A glória é dele, é Deus, é Ele. Eu sou teu conservo. Eu sou homem como você. Cultuar a qualquer outro, sem ser Deus, é um pecado gravíssimo. É pecado de feitiçaria. Por que pecado de feitiçaria? Porque a idolatria e a feitiçaria andam lado a lado como uma linha de trem. Um trilho para lá e outro para cá, andam paralelamente. Idolatria e feitiçaria andam em paralela. Seguem a mesma direção, o mesmo fim, e os dois vão parar no lago de fogo do inferno. Tanto a idolatria como a feitiçaria têm um destino. Caminham lado a lado, e o destino é o lago de fogo. Então não tem como cultuar outro ser sem ser Deus. Se torna um pecado gravíssimo. E se não se arrepender, vai para o inferno. O problema não é, querido, o problema não é admirar Maria. O problema não é admirar João. O problema não é admirar Pedro. O problema é prestar culto a essas pessoas.
O problema é acender velas a essas pessoas. O problema é rezar em nome dessas pessoas, é orar em nome dessas pessoas. Este é o grande problema. E este é o grande problema da igreja, porque nós não tiramos de dentro da igreja a crença do catolicismo. 9h. Termina a nossa aula. Bateu o sinal, Toninho. Bateu o sinal. Não dá tempo de perguntas hoje. Amados, você vê como é importante o aprendizado da palavra de Deus? De que adianta você estar dentro da igreja, cantar, orar, e se essas coisas estão dentro de você? Se você não tirar de dentro de você, adianta? Fica lá mesmo. Tem que praticar a palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que estudar, tem que ler a Bíblia. Senão não adianta. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos livre. Mas quebra tudo, irmão. Quebra tudo. Não da casa da tua mãe, da tua avó, não vai fazer isso pelo amor de Deus. Mas da tua casa, pega o martelo e vai lá e destrói tudo. Porque tem demônio ali. Tem demônio ali. Obedecer é com você. Falar é comigo, obedecer é com você. Amém, queridos? Quarta-feira que vem é antivéspera de Natal. Quarta-feira que vem é antivéspera de Natal. Tem escola. Tem escola. Até a escola do professor Raimundo vai ter. Aqui também tem. Só que vai vir aqui o professor Girafales. Quarta-feira é o professor Girafales. E nós vamos falar sobre Natal. A idolatria que está sobre o Natal. Ele está se preparando, vai estudar. Eu vou estar aqui, o Toninho vai estar aqui, o Maurício vai estar aqui, para contestar a idolatria do Natal. O pastor Carlos vai estar aqui, o pastor Evandro vai estar aqui, e nós vamos pegar firme. Estudem. A coisa vai pegar. Árvore de Natal, Papai Noel. Que mais? Presépio. Tem presépio na sua casa aí, irmão? Tem árvore de Natal na sua casa aí? Não tire até quarta-feira. Espera quarta-feira que vem. Não estou mandando tirar nada. Quarta-feira vem um pregador de Curitiba. Vai ensinar sobre idolatria do Natal. Vamos orar? Amados, isso aqui é estudo só, viu? Isso é estudo. Se você se aplicar ao estudo, você pode ser um professor também. Você pode ensinar. Só tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que consultar. Então você pode também, viu? Tem muitos aqui que sabem muito mais que eu. Eu só sei o que eu ensinei aqui hoje, não sei mais nada disso. Fora isso, eu não sei mais nada, não. Vamos orar? E vamos romper com os ídolos de dentro de nós. O Toninho falou para mim, eu vou contar um segredo para vocês aí. O Toninho falou para mim que não vê a hora de ir para São Paulo para ver o busto do Marcos. Ei, Toninho, você não vê a hora de ir para lá para ver o busto do Marcos. Ficou bonito. Ficou bonito. Ô, seu Marcos. Tirar um selfie do lado do Marcos. Vamos orar, irmãos. Brincadeira para você entender, viu? Meu Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite. Ó Deus, pela graça da Tua palavra.
pelo amor da tua palavra, Pai. Ó Deus, tu sabes o desejo que nós queremos ser fiel à tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina, Pai. Queremos verdadeiramente ser livres. E a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que nós amamos a tua palavra, por isso que nós queremos conhecer a verdade, porque sabemos que somente a verdade na tua palavra nos libertará. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta-nos do ídolo, liberta-nos da adoração indevida. Em nome do teu Filho Jesus, nos perdoa, ó Deus, a nossa ignorância, perdoa o tempo da nossa ignorância, mas a partir de hoje, conhecendo a tua palavra, nós vamos praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, guarda-nos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.